o vilão mais icônico da franquia Era do Gelo, Rude, a Grande Fera Branca. Da Grande Fera Branca. O Baryonyx branco e assustador que aterrorizou os protagonistas do filme sem piedade. Mas e se esse vilão gelado fosse parar no mundo real do Cretáceo? Será que ele teria a mesma fama de temível como nos filmes? Hoje vamos fazer algo diferente, testar duas versões do Rude. Primeiro o Rude do tamanho exagerado do filme, aquele monstrão colossal. Depois uma versão mais realista, do tamanho de um mega terópode real. Porque eu e você concordamos que se ele tivesse somente aquele tamanho, não ia ter graça nenhuma. Ele ia acabar com todos e bum, acabou o vídeo. Brincadeiras à parte, também vamos levar nosso amiguinho para dois lugares diferentes. A formação Weld Clay, o lar dos Baryonyx, e a formação Baaria, um lugar cheio de predadores gigantes como o famoso Espinossauro. Bora descobrir se ele seria o rei do pedaço ou seria mais um peixe pequeno nesse mundo perigoso. Quando falamos do Rude da Era do Gelo 3, é uma criatura que desafia qualquer noção de realidade. Um monstro que faz até os maiores dinossauros conhecidos parecerem insignificantes, para vocês terem noção. De acordo com os criadores do filme, Rude atinge impressionantes 30 metros de altura. Uma escala que o colocaria como uma das maiores criaturas terrestres de todos os tempos, superando até mesmo o lendário Argentinossauro. Seu comprimento total se aproximaria dos 50 metros de comprimento, e com um peso que facilmente ultrapassaria as 100 toneladas. Números que transformariam qualquer ecossistema pré-histórico em seu parquinho. Sua coloração branca, originalmente adaptada para as paisagens geladas da Era do Gelo, se tornaria uma das características distintivas nos ambientes do Cretáceo, fazendo ele parecer um fantasma da vegetação tropical. Seus dentes são capazes de rasgar árvores gigantescas como se fossem gravetos, e sua mandíbula poderia engolir um carro inteiro sem dificuldade. Nas cenas do filme, vemos Rude causando mini terremotos com cada passo, e perseguindo protagonistas com uma determinação sobrenatural que ignora fadiga, ferimentos ou lógica física. Seu metabolismo seria tão absurdo quanto seu tamanho, exigindo talvez toneladas de carne por dia para se sustentar, o que o transformaria em uma força de destruição em massa onde quer que fosse. Curiosamente, apesar de ser classificado como um Baryonyx, Rude exibe comportamento que nenhum dinossauro real teria e possui uma resistência a ferimentos que só elementos de desenho animado proporciona, características que o tornam menos um dinossauro e mais uma entidade. Essa versão gigantesca é sem dúvida uma criação puramente cinematográfica destinada a aterrorizar plateias. Não é uma criatura que poderia existir em um ecossistema real sem causar um colapso ambiental completo, mas é claro que hoje vamos ver o que ele poderia fazer no período Cretáceo. Agora vamos para o que interessa. Se o Rude gigante de 30 metros de altura fosse transportado para a formação Weld Clay, o resultado seria menos uma competição ecológica e mais um apocalipse. Esse ambiente do Cretáceo inferior, originalmente habitado por Baryonyx de tamanho normal, cerca de 8 a 9 metros, simplesmente não estariam preparados para uma criatura dessas proporções. A primeira consequência imediata seria geológica. Cada passo do Rude afundaria o solo pantanoso da formação como um pequeno terremoto, criando crateras que alterariam permanentemente a drenagem de rios e lagos da região. Sua necessidade diária de alimento, estimada em pelo menos 5 a 6 toneladas de carne, esgotaria toda a população de peixes do sistema fluvial em questão de dias, forçando a caçar os maiores herbívoros da região, como os iguanodons, que seriam engolidos inteiros como se fossem nada. Os Baryonyx originais, que normalmente dominavam esses rios como os pescadores, ficariam completamente aterrorizados e tentariam fugir da área permanentemente, ou se tornariam mais uma das vítimas do nosso gigante. Curiosamente, sua coloração branca se tornaria uma desvantagem ridícula nesse ambiente, fazendo ele parecer uma montanha ambulante que qualquer presa veria a quilômetros de distância. Em questão de semanas, a formação se transformaria em um deserto ecológico. Primeiro os peixes desapareceriam, depois os herbívoros fugiriam em pânico e finalmente os próprios predadores morreriam de fome ou seriam devorados. O Rude não sobreviveria aqui, ele destruiria e então morreria de fome, uma vítima de sua própria escala. Agora, se colocássemos o Rude em uma versão mais realista, ainda impressionantes, com mais ou menos seus 12 metros de comprimento, a formação Weld Clay teria uma história completamente diferente. Aqui nosso Baryonyx branco teria que enfrentar desafio muito mais terra a terra do que sua versão gigante. A primeira grande mudança seria a competição direta com seus primos Baryonyx de tamanho normal. Esses predadores locais, acostumados a dominar os rios e pântanos da região, talvez não recebessem bem um intruso maior e diferente, mesmo que fossem da mesma espécie, especialmente
especialmente com uma coloração branca tão chamativa. Rude teria que provar rapidamente seu valor através de demonstrações de força ou inteligência superior. Sua dieta não interferiria na dieta dos Baryonyx nativos, pois vimos que ele não tem uma preferência por peixes. Isso seria um ponto a seu favor, evitar conflitos diretos por recursos, pelo menos inicialmente. No entanto, sua cor branca se tornaria uma espada de 2 gumes. Enquanto nas neves ele seria uma camuflagem perfeita, aqui nesse ambiente do Cretáceo inferior, Rude se destacaria facilmente. Presas como os iguanodons poderiam spotá-los a centenas de metros de distância, arruinando qualquer tentativa de emboscada. Na formação Baária, se o Rude do filme fosse transportado para lá, o resultado seria um espetáculo de destruição em escala, assim como no anterior. Essa formação do Cretáceo no Egito era o lar de alguns dos maiores predadores que já existiram. Espinossauros de 15 metros de comprimento e Carcharodontossauros de 13 metros, e outros predadores, porém menores. Mas mesmo esses gigantes pareceriam filhotes perto do Rude em versão cinematográfica. Seu simples aparecimento causaria pânico imediato. Manadas inteiras de ouranossauros fugiriam, predadores abandonariam suas caças e até os lendários espinossauros recuariam para as águas mais profundas, instintivamente reconhecendo uma ameaça além de qualquer coisa que já haviam enfrentado. O problema é que o apetite do Rude corresponderia ao seu tamanho. Em questão de dias, ele limparia as redondezas de qualquer presa de grande porte, forçando-a a migrar constantemente em busca de um novo alimento. Sua presença faria uma cadeia de colapsos ecológicos. Primeiro os herbívoros maiores seriam eliminados ou fugiriam da região, depois os grandes predadores morreriam de fome. Até a geografia local seria alterada. Suas passagens através das florestas criariam novas clareiras. O calor do deserto egípcio apresentaria outro problema. Sua coloração branca, adaptada para climas mais frios, o tornaria vulnerável à insolação e superaquecimento, possivelmente forçando a passar a maior parte do dia submerso em águas mais profundas, o que ironicamente o colocaria em confronto direto com os espinossauros em seu próprio habitat. Esses encontros aquáticos seriam espetaculares para o Rude. Enquanto o espinossauro era um nadador especializado, o tamanho absoluto de Rude lhe daria uma vantagem esmagadora, possivelmente levando à rápida extinção desses icônicos predadores. Agora, se transportássemos o Rude em sua versão realista nesse ambiente infernal do Cretáceo, nosso Baryonyx branco não seria mais um predador dominante, e sim mais um competidor de grande porte em um cenário repleto de monstros. Logo de início, sua coloração branca se tornaria uma desvantagem, sempre, né? Coitado, né? Só porque ele veio faltando um pouco de melanina. Aqui nas planícies expostas e arenosas do norte da África, ele se destacaria facilmente, alertando presas e predadores da sua aproximação a quilômetros de distância. Os verdadeiros donos desse território, os espinossauros e Carcharodontossauros, não teriam nenhuma dificuldade em identificá-lo como um intruso. Rude precisaria adotar imediatamente uma estratégia de sobrevivência baseada em evasão e inteligência. Qualquer confronto direto com esses titãs ia dar uma briga boa. Vamos considerar que ele teria uma expertise em pesca, herdada de sua linhagem Baryonyx, enquanto os grandes terópodes terrestres competiam por presas como os gigantescos Paralititans. Rude poderia se refugiar nos sistemas fluviais, focando em peixes e presas aquáticas menores. No entanto, até aqui ele encontraria uma competição feroz. Os próprios espinossauros eram pescadores especializados, e territórios aquáticos seriam defendidos agressivamente. Rude também poderia desenvolver padrões de caça noturno, usando a escuridão para compensar sua coloração chamativa e aproveitando que muitos dos grandes predadores eram predominantemente diurnos. Sua perseverança lendária, aquela mesma que vimos nas perseguições dos personagens do filme, se tornaria sua maior arma, permitindo-lhe persistir em caçadas onde outros desistiriam facilmente. Também as convivências com Baryasauros, terópodes de 10 metros, e os Deltadromeus, corredores velozes de 8 metros, exigiria diplomacia predatória. Rude teria que aprender quando disputar carcaças e quando recuar estrategicamente. Seu tamanho de 12 metros lhe daria alguma autoridade sobre os predadores menores, mas qualquer ferimento em confrontos poderia ser fatal em um ambiente tão competitivo. Aos poucos, ele encontraria um nicho como um oportunista. Sua sobrevivência dependeria de sua capacidade de ler o ambiente constantemente, evitando os verdadeiros gigantes enquanto explorava brechas ecológicas que eles ignoravam. No final, essa versão de Rude não dominaria a formação, mas poderia com sorte e inteligência conquistar um cantinho ali, uma lição de humildade para quem estava acostumado a ser o terror no seu universo. A jornada hipotética do Rude pelo Cretáceo nos revela uma verdade fundamental da paleontologia. O tamanho não é apenas uma questão de medida, mas um fator ecológico determinante
que define completamente a relação de uma criatura com seu ambiente. A versão gigante de 30 metros, apesar de seu poder aparentemente ilimitado, representava na realidade uma anomalia insustentável. Seu destino seria trágico e inevitável. Após um breve reinado de terror absoluto, ele morreria de fome. Já a versão mais realista, enfrentando os desafios imensos, possuía a flexibilidade e adaptabilidade necessárias para encontrar seu lugar no mundo pré-histórico, não como um dominador, mas como um sobrevivente resiliente que transformava suas supostas desvantagens em ferramentas de sobrevivência. Mas e aí, agora eu quero saber de você, concorda com essa análise? Acha que faltou algum ponto importante? Deixa nos comentários. E se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e considere virar membro. Assim você me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos nesse estilo para vocês e sempre inovando cada vez mais. Um abraço e até a próxima.